Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar com vocês esse desenho que eu fiz dessas zebras usando esses lápis Super Soft da Faber-Castell. Aqui eu tenho uma caixinha de 100 cores, tem muitas cores ali disponíveis, cores belíssimas, mas aqui a gente vai usar apenas 3, o preto, o branco e o cinza. Para esse desenho eu escolhi o papel Fabriano 4L no tamanho A3, na verdade é um pouco maior que o A3, deve dar mais ou menos 45 por 32 mais ou menos. E como você pode ver, eu deixo a ponta bem fininha para a gente começar esse desenho. Você vai ver algumas imagens bem de perto e parece o detalhe com bastante clareza, mas na verdade em alguns zoom out que eu fizer você vai ver que o desenho, apesar de ser uma folha até que grande, os detalhes são muito pequenos. Então eu tive que trabalhar com a ponta sempre bem fina e como é um lápis bem macio, ele gasta rapidamente e a ponta vai ficando arredondada, como você pode ver. Então eu estou sempre apontando novamente com o apontador mesmo comum, afiando ainda mais com o estilete. Mas não dá para fazer isso toda hora porque o lápis é muito macio. E então é mais o controle mesmo, cuidado de fazer os detalhes com bastante atenção, usando aquela quina da mina, sabe, do lápis, aquela partezinha mais fina. Você vai girando o lápis para pegar aquela parte e conseguir fazer os detalhes. E aqui na zebra não tem muito segredo nesse início. Eu vou simplesmente pintando e desenhando as áreas escuras. Comecei ali pelo olho, reservando as partes claras. Cílios ali do olho, as sombras, o formato do olho, algumas listras, a parte de baixo aqui um pouco já de sombreado. E o lápis preto, como você pode ver, ele permite trabalhar sombras mais claras, desde que você trabalhe com a mão bem leve. E é importante ter esse controle e observando também na referência as partes mais claras para a gente ir preservando essa luminosidade. Esse papel Fabriano 4L ele é ideal para esse lápis, assim como outros papéis, pelo seguinte, ele tem um pouquinho de textura, não é um papel muito liso. Se você pegar um Bristol, qualquer marca de um modelo Bristol de papel, você vai ver que ele é muito liso, ele chega a ser acetinado, até ter um pouco de brilho, de tão liso que é. E nesses papéis, apesar de você conseguir trabalhar com mais precisão, a gente percebe uma dificuldade do pigmento do lápis pegar nesses papéis muito lisos. E o Fabriano 4L, apesar de ser um papel liso, ele ainda tem uma textura, uma certa aspereza de leve que favorece ali, o pigmento do lápis. E esses lápis são excelentes, como eu disse, bem macio. E o pigmento deles é bom, só que não é dos melhores, assim. A gente vê outras marcas, até de lápis mais simples mesmo, que tem um pigmento mais intenso. Aqui não é um defeito, é uma característica do lápis. Lápis, às vezes com cores muito vibrantes, exageradas, pode ser complicado de trabalhar, pode não mesclar muito bem as camadas, ou pode ficar com as cores meio artificiais. Então o Faber-Castell ele tem as cores assim muito boas, o pigmento excelente. Só que não é tão forte, não é tão intenso. E um papel desse facilita ali o processo. Nesse momento estou usando lápis branco para começar a marcar os fios claros, porque a zebra ela tem partes brancas e partes pretas, né? Então a gente vai trabalhar justamente com esse contraste. E o que acontece? Passando o lápis branco primeiro, e não é passar de qualquer maneira, é você desenhar mesmo os fios ali, os pelos com o lápis branco, mesmo que você não está enxergando, você está desenhando eles. E depois quando você vem com o preto, ele vai ter uma superfície trabalhada já com mais cera, sabe, do lápis. Ele vai deslizar facilmente e o traço também vai ficando mais preciso por conta dessa camada inicial feita com o branco. Só toma cuidado para não passar o branco e outras cores muito claras em regiões que vão ser bem escuras ou pretas. Nessas áreas, não, tem que deixar o papel virgem ali sem nenhuma aplicação, porque aí sim você consegue atingir a tonalidade máxima do lápis. Aqui são traços, como você pode ver, com o começo e o fim fino. Eu já falei isso em vários outros vídeos, aqui vale repetir.
Quando você vai passar o lápis para fazer esse efeito, você tem que começar de leve, aí você vai apertando de leve o lápis, aperta um pouco mais e alivia no final. Isso é um movimento rápido, mas você faz dessa maneira. E assim você consegue um traço com o começo e o fim fino, trazendo essa impressão de pelo. Aqui também nesse momento usando o lápis branco para marcar esses pelinhos dentro da orelha. E depois com o preto a gente vai dando forma, profundidade, criando aquele efeito bagunçado de pelos e mechas que tem dentro da orelha. Agora com o estilete eu consigo realçar alguns desses fiozinhos claros. E por conta de ter passado o lápis branco antes, isso facilita depois a aplicação do estilete. Os fios parecem mais. Veja só, até ali na crina dele, ó, como que vai ficando os pelinhos mais definidos. Depois de trabalhar então com o preto, criando essas listras, detalhes ali do olho, eu volto com o cinza. Veja que vai mudando a tonalidade, vai ficando um tom meio frio, assim, meio desbotado. Mas não tem problema, é a técnica, é o tipo de material que a gente está usando aqui e faz parte. O importante é que o lápis cinza ele vai ser interessante para a gente começar a construir os volumes, porque nas partes brancas, na verdade, não são totalmente brancas, a gente tem ainda alguns volumes ali por trás, então a gente vai usar esse lápis para criar esses volumes. E nas partes que a gente usou o preto de leve, ficou aquele aspecto mais rústico, mais poroso, você volta com o cinza, forçando um pouquinho mais, ele vai misturando as camadas anteriores e criando um efeito mais liso. Aqui apontando novamente, usando o estilete ali. Como você pode ver, a madeira desse lápis ela é bem dura, mas a mina é bem macia. Vamos tomar um pouquinho de cuidado na hora de apontar. Usar um apontador novo de preferência, com a lâmina bem afiada, ou um estilete com a lâmina nova também. Veja que eu não vou fazendo as listras com as bordas dela ali, o contorno muito definido. Eu deixo um pouquinho borrado de propósito. Isso traz um aspecto mais natural. Bastante atenção na hora de pintar esses detalhes, porque o lápis de cor não apaga muito bem, né? Até um pouco ele apaga, mas ainda vai ficar manchado. Então pintar no lugar certo, com bastante atenção, para não passar do ponto, não pintar áreas que não deve. Veja que ele usei o cinza para começar, marcando alguns pontos que vão ser claros, e depois pinta normalmente com o preto por cima. E onde a gente passou um lápis mais claro, no caso o cinza ou o branco, preserva, ele meio que satura o papel e o preto não pega direito, e isso cria ali um detalhe, uma luz, sabe? Uma luz suave. Isso é interessante para a gente conseguir criar volume nessas regiões escuras. Veja que o lápis solta bastante pó ali, né? Pigmento, porque ele é bem macio. E limpando para não sujar o desenho, né? Bem de pertinho, como você pode ver. Primeiro trabalhando com o branco e depois com o preto com bastante atenção para trazer um aspecto mais fino, um traço mais fino, mais suave, mais natural. Girando sempre o lápis para pegar aquela quina da mina e conseguir fazer os detalhes com mais precisão. Esse é um desenho diferente,
porque além do tema ser diferente do que eu costumo fazer, a técnica também é um pouco diferente e estranha, porque normalmente um desenho preto e branco a gente faria, né? No caso eu faria com lápis grafite ou carvão. Seria muito mais fácil, até porque eu domino mais esses materiais. O lápis de cor eu usaria para fazer um desenho colorido mesmo. E esse daqui é uma imagem em preto e branco. Então eu usei, como você viu ali, só 3 cores, o preto, o branco e o cinza. Então é interessante porque a gente começa a ver outras possibilidades. Depois você comenta o que você achou. Se você acha que com o grafite ficaria mais interessante, ou se você gostou dessa forma. Mas é curioso, é uma técnica diferente. Primeira vez que eu desenho um desenho assim com uma imagem preta e branca, usando lápis de cor. Mas eu gostei do resultado, gostei do processo. Assiste até o fim e se você gostar do resultado, deixe aí o seu comentário. E eu quero saber a sua opinião sobre a técnica, o que você achou, se ficaria melhor no grafite, no carvão. Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aí. Aqui criando algumas dobrinhas do corpo ali do animal, começando com lápis preto, já criando um pouquinho de degradê, e isso facilita depois a aplicação do cinza. Quanto mais suave a gente conseguir trabalhar com a camada inicial, no caso preto, mais fácil vai mesclar as camadas posteriores ali com branco ou cinza. E aqui vou usar uma caneta borracha, aliás uma borracha elétrica da Derwent, que eu sempre uso nos meus desenhos. Como você viu ali, eu apontei a borrachinha dela, deixando bem fininha, para conseguir fazer detalhes ali com bastante precisão. Na referência eu vejo vários pontinhos de brilho, são na verdade texturas ali do pelo dele, do animal, nessas regiões escuras, um pouquinho de brilho mesmo. Então eu vou reproduzindo ele mais ou menos da forma que eu vejo, criando vários pontinhos, uns mais fortes, uns mais claros, só rilando a borracha para não forçar demais, não criar aquele borrão e acabar estragando o desenho. Depois eu volto suavizando em volta ali desse efeito, deixando ele bem discreto.
Como você pode ver, é um desenho até pequeno, né? Os detalhes são bem pequenos. Quando a gente distancia ali a imagem, dá para ver que os detalhes são realmente bem pequenos. Isso torna o processo ali de desenhar mais complicado, tem que ter bastante atenção e calma mesmo.
Lápis excelentes, esses Faber-Castell Super Soft. Já uso há algum tempo e gosto muito deles. São um dos lápis assim mais baratos e está entre os melhores. Dá pra gente trabalhar técnicas avançadas, texturas, detalhes, desenhos assim realmente muito bons. Eles atingem um alto nível de, de acabamento num lápis relativamente simples. Não é tão baratinho também, na verdade, nada é tão barato, né? Se você pegar um lápis aí extremamente barato, pode ser que nem seja interessante para o desenho. Você passa ele no papel e parece que nem pega direito aquela cor apagada, né? Aquele lápis muito encerado. Isso até dá para trabalhar, mas dificulta demais e compromete o resultado. Aqui o lápis facilita um pouco o processo e também possibilita chegar em resultados aí bem interessantes. Gosto demais desses lápis. Nessa imagem são duas zebras, uma atrás da outra, com cabeças viradas para os dois lados. Então aqui segue o mesmo processo, como se fosse uma imagem espelhada, né? Essa parte da grama, confesso que foi uma das partes mais desafiadoras desse trabalho, por se tratar de fazer um desenho com lápis de cor mesmo. Eu faria um caminho totalmente diferente com o lápis grafite, nesse caso aqui da grama,
Mas aqui nesse desenho com lápis de cor, eu optei por usar o lápis branco, marcando a grama ali, desenhando mesmo a grama com lápis branco. Como você pode ver nessa imagem contra a luz, eu vou desenhando em vários sentidos, curvas para um lado e para o outro. Depois, quando a gente volta com o lápis cinza e o preto e alguns detalhes, ele vai revelando aqueles detalhes que você fez, a grama que você desenhou com lápis branco. Isso facilita o processo e cria um aspecto mais natural também. A borrachinha ali com a ponta chanfrada dá para fazer detalhes, realces nos detalhes de brilho. E depois sempre dá para voltar com o lápis cinza bem apontado, retocando essa graminha, os detalhes mais claros, deixando eles mais definidos. Nessa região a grama vai ficando branca, vai sumindo mesmo ali na luminosidade da imagem. E por isso que eu apaguei e vou trabalhando o mesmo processo, só que cada vez mais leve, para fazer como se ela estivesse sumindo realmente. E tá aí então o resultado final do trabalho. Espero que você tenha gostado. Eu deixei o seu comentário, quero saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar se você gostou do conteúdo. A gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.